Efésios capítulo 4, do 25 até o 32. Mas antes, como já é de costume, vamos tratar e relembrar um pouquinho do que a gente falou no domingo passado. A gente falou do verso 17 até o verso 24, onde a gente tratou do tema da mensagem. E o tema da mensagem era um chamado ao entendimento da luz e a renovação do novo homem. Nós lemos do verso 17 até o verso 24, onde nós tiramos 3 aplicações do texto. A primeira delas é que o crente não deve andar em trevas de entendimento. Foi no verso 17, 18 e 19. E a segunda aplicação foi que os verdadeiros crentes aprendem de Cristo. Está lá no verso 20. E a terceira aplicação do domingo passado foi que o crente tem o seu espírito renovado, pois foi criado em Deus, e em Deus é reto e justo. Isso nós vimos no verso 21, 22, 23 e 24. Então isso foi um resumo do que nós tratamos no domingo passado. E todo o capítulo 4, que nós vamos terminar hoje, Paulo ele fala sobre unidade de fé e como o crente deve andar. E aqui Paulo vai terminar o capítulo 4, a divisão do capítulo 4, falando sobre como o homem deve andar em santidade. E o tema da mensagem hoje é o espelho que reflete a salvação, uma exortação à santidade. Uma exortação à santidade. É o espelho que reflete a salvação. Isso aqui resume bem como um crente deve viver e como um crente deve se portar no dia a dia. Ok? Vamos fazer a leitura. Vamos começar no verso 25. Verso de número 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Se ponha o sol sobre a vossa ira. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Porque aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também como Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Olha só o que Paulo vai terminar. Veja da forma como ele termina. Por isso que o tema da mensagem hoje é um espelho que reflete a salvação, uma exortação à santidade. Paulo já começa no versículo 25 trazendo uma verdade absoluta e inequívoca que deve ser trabalhada hoje nas nossas vidas e na vida da igreja como um todo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Parece muito difícil isso, mas nós devemos fazer. O crente, ele não deve mentir. O crente, ele não pode mentir. Isso quer dizer que ele nunca vai mentir? Não, quer dizer que ele vai mentir. Muitas vezes o que nós devemos fazer, nós não conseguimos fazer. Lembre, o crente ele não deve mentir. Por quê? Porque isso fazem normalmente os incrédulos. Paulo aqui está olhando para a igreja dizendo, olha, deixem a mentira. E note que ele diz 2 palavrinhas antes, por isso o quê? Ele está tratando da santidade. Ele está tratando uma forma de vida. Olha, por vocês serem santos, vocês não podem mentir. Por Cristo ter salvado vocês não podem mentir. Por Cristo ter resgatado e comprado vocês não podem mentir. Porque o Espírito Santo selou vocês, que nem está lá no verso 30, que nós vamos trabalhar daqui um pouquinho, vocês não podem mentir. Vocês não devem mentir. Isso é muito difícil. É muito difícil. Imagine só. Eu trabalho em loja, no comércio. Nós temos regras a seguir da empresa. E muitas das vezes a regra da empresa faz com que a gente fale coisas que não poderiam ser ditas normalmente.
Pode trocar esse produto para mim? Não, não posso, eu tenho prazo X. Ah, mas isso é uma verdade. Sim, é uma verdade. Mas e quantas das vezes a gente não faz algum processo porque a gente não quer fazer? E a gente diz que não pode fazer. É uma mentira. Nós, como crentes, nós não podemos mentir. Nós temos que tratar a verdade. E olha o que diz. Deixando cada uma mentira, fale a verdade. Falar a verdade é difícil muitas das vezes. O crente ele não deve mentir. Quem faz isso, novamente eu vou dizer, são os incrédulos. Por que eles fazem isso? Porque eles não temem a Deus. Nós vamos dar conta, inclusive, da nossa fala no dia. No dia do... Bom, para os crentes será o tribunal de Cristo. Para os incrédulos será o julgamento do grande trono branco. Mas, enfim, para nós crentes que mentimos, fizemos coisas erradas às vezes, sabendo e não nos arrependemos das coisas erradas que fizemos. A pergunta que fica é a seguinte: nós vamos dar conta disso quando? No tribunal de Cristo. Quando a igreja for arrebatada dessa terra e eu encontro com o nosso Senhor nos ares, depois vai ter o tribunalzinho dele. Ele vai botar todo mundo de pezinho assim, vai... Tu fez isso, tu vai receber menos, tu fez aquilo, tu vai receber um pouquinho mais, e vai ser assim. Haverá um galardão para o crente, então o crente ele não pode mentir. Os incrédulos fazem isso porque eles não temem a Deus, e por isso eles vão ser julgados pelas suas mentiras, pelas suas palavras erradas e suas ações erradas. Apocalipse 21:8 fala disso. Vamos tratar. Apocalipse 21. Olha o que diz. Esse texto aqui já está tratando do novo céu e da nova terra. E olha o que diz ali. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui. Aqui é o lugar dos mentirosos e de todas essas qualidades em que o apóstolo João está falando aqui. Esse é o local dos mentirosos. Um local muito bom para se conviver a eternidade. O lago de fogo e enxofre que arde eternamente. Apocalipse 21:8 disse. E por que a gente não pode fazer isso? Por que a gente não pode mentir? O apóstolo Paulo ensina no verso 25. Porque somos membros um dos outros. Imagine o corpo humano. O coração respondendo de alguma forma equivocada para os outros membros. O coração, agora não vou bombear sangue para vocês, vou deixar vocês sem sangue. O que acontece com o corpo? Morreu. 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 Então, meus amados, porque nós somos membros um dos outros, é por isso que a gente deve ser verdadeiro. Por isso que nós devemos ser verdadeiros, abandonar as práticas que o mundo faz, que as coisas erradas que o mundo faz. Note, nós devemos falar a verdade em todas as situações. Porque nós temos um motivo especial e sincero. Nós temos um motivo. E ele é especial e sincero. Sabe qual é? Porque somos companheiros uns dos outros e membro do corpo de quem? De Cristo. Cristo mente para nós. Por que nós mentimos para uns com os outros? Por que nós faltamos com a verdade? Por que nós muitas das vezes tratamos as pessoas de forma dissimulada? Por que nós deixamos muitas das vezes de falar a verdade? O pai da mentira não é Deus, não é Cristo Jesus. O pai da mentira é o diabo. Ele é o pai da mentira. Se nós vivemos mentindo, nós estamos sendo comparados com o pai da mentira. Aquele que sempre mentiu. Nunca houve verdade nele. Satanás. O opositor. O diabo. O frauda de criança. João 8:44 fala disso. João 8:44. Olha o que Jesus vai dizer. Olha a palavra bonita
que Jesus disse para os fariseus: vós sois de quem? Do diabo. Olha como Jesus era carinhoso. Que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele é homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Porque ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Todas as vezes que o crente ele falta com a verdade, ele está fazendo que nem Satanás, que nunca se firmou na verdade, que é o pai da mentira. Lembra o que Satanás falou para Eva no Jardim do Éden? Não, se tu comer, tu não vai morrer. Não, fica tranquilo, isso daí é Deus que está dando uma apertadinha para te não comer isso aí. Sempre ele inventou. Ele pegava uma pontinha de verdade, que realmente Adão e Eva não morreram naquele momento. Eles vieram morrer depois, mas a morte ele era espiritual. E Satanás, como é cego espiritualmente, ele entendia que aquela morte era somente uma morte física. Não, tu vai comer, tu vai morrer. Já está condenado. Eu conheço esse Deus. Aí o que Adão e Eva fizeram? Comeram. Morreram? Não. Mas tiveram a morte espiritual, que culmina na morte física depois, por conta do pecado. Então Satanás, ele dá um jeitinho de pegar uma pontinha de verdade, distorcer a verdade e trazer para mentira. Na igreja hoje, a gente, infelizmente, nos púlpitos nós vemos isso hoje. Infelizmente. Nos púlpitos nós vemos mentira. Pastores falando mentira, bispos falando mentira, apóstolos que não existem falando mentira. A gente vê tudo isso na igreja hoje. Sendo que nós devemos deixar a mentira e falar a verdade. Por quê? Porque nós somos membros uns dos outros. A igreja é o corpo que deve andar unido. É isso que Paulo está tratando no capítulo 4, toda a união. E essa união gera o quê? Gera a verdade, gera ajuda entre uns aos outros, os membros do corpo. Portanto, nós não devemos mentir. Verso 26. Aqui talvez seja um verso que Paulo escreveu para mim. Irai-vos e não pequeis. Que coisa difícil. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui Paulo, assim, lá em 2019 vai ter um rapazinho chamado Danner, que ele vai falar umas coisinhas, eu vou escrever isso aqui para ele, porque ele precisa disso. Irai-vos e não pequeis. Coisa mais difícil para a pessoa que é sanguínea. Eu sou sanguíneo. Eu gosto de dizer que antigamente, antes da minha conversão, eu era uma bomba sem pavio. Era só jogar o fósforo. Bum. Agora eu tenho um paviozinho. Paulo vai dizer, irai-vos e não pequeis. Quer dizer que toda ira é errada? Não. Não é. Não é. Podemos sentir raiva, sim, sentir ira. Mas o que denota se é pecado ou não é o motivo da ira. Note que Moisés, ele sentiu ira. Lembra quando Moisés ele desce do monte com as 2 tábuas da lei? E ele chega lá, tá o povo dançando em volta do bezerro de ouro. O que ele faz? Ele diz, meus irmãos, vem cá que eu vou dar um abraço para vocês. Não, ele sente ira, raiva. O que ele faz com as tábuas da lei? Quebra. Isso simboliza o que o povo estava fazendo, mas a raiva que ele estava no momento. Ele olha para aqui, eu trouxe isso aqui de Deus para vocês, vocês estão dançando na volta de um bezerro de ouro. É isso? Moisés sentiu raiva, ira naquele momento. Estava errada a ira dele? Não. Ele pecou porque quebrou as tábuas da lei do mandamento? Eu já não sei dizer. Mas ele se irou, e a ira dele era justa. Porque o povo estava caindo em idolatria. Muitas das vezes a gente se ira porque vê as coisas erradas na igreja. Isso é errado? Não, mas é a forma como a gente vai lidar da situação. Vou chegar na igreja com uma AK-47 dando tiro e todo mundo, vai tudo morrer porque está tudo idólatra. Não. Ok? Vamos lá para Êxodo 32. Êxodo 32. Verso 19. O bezerro de ouro. Verso 19 diz assim: logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. E então, acendendo-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e as quebrou ao pé da monte.
pegando no bezerro de ouro que tinha feito, queimou e reduziu a pó, espalhou sobre a água e deu a beber os filhos de Israel. E aí depois ele vai perguntar o seguinte: que te fez este povo que trouxeres sobre ele tamanho pecado? Não se acenda a ira, vai dizer Arão, do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso ao mal. Note, Moisés irado, ele vai perguntar para Arão: quem fez isso aí? Quem foi que fez essa brincadeira? A resposta de Arão é evasiva. Não se acenda a ira do meu senhor, está falando de Deus, tu sabes que o povo é propenso ao mal. O povo é propenso ao mal, portanto ele pode ser idólatra? Não. E não se acenda, irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Moisés aqui fica louco da vida. Ele enxerga o povo sendo idólatra. O que ele faz? Ele se ira. E ele vai lá saber, quem foi que fez essa coisinha aqui? Não sabe quem foi que fez, né? E qual é a atitude de Arão? O povo é propenso para o mal. O povo é propenso para o mal. Então a gente tem que, primeira coisa, entender. Nós somos propensos ao erro. O nosso erro vai levar ira, ou a ira de Deus, ou a ira dos próprios irmãos nossos. Então, não mentimos para que as pessoas não se irem, para que Deus não se ire. Note, não minta, não se ire, porque Deus pode estar irado com você, ou os irmãos podem estar irados com você. Então Paulo está tratando uma sequência lógica. Não minta, não se ire e não pequeis. A gente tem que se assegurar dos princípios, tá? Que a nossa ira, tá? Ou seja, a raiva, esteja livre do orgulho, do despeito, da malícia ou espírito de vingança. Espírito de vingança. Deus vai falar com Moisés assim: olha, Moisés, o negócio é o seguinte, aquele povo lá, que tu tá intercedendo por eles aqui, pedindo por eles, eles estão dançando a volta de um bezerro de ouro. E Moisés, não pode ser, isso aí é verdade. Aí ele desce lá, tá o povo lá fazendo isso. O que Moisés faz? Ele se ira. Por que ele se ira? Porque ele provavelmente ele está celebrando o que Deus disse para ele no monte. Aí ele desce lá para ver aquelas criaturas. As criaturas estão lá dançando, ele se ira. A ira dele é justa ou não? É. Sim, é justa. Ele pecou naquele momento? Não. Ele não pecou, porque ele está com as leis de Deus na mão. Ele está com aquilo que ia reger a nação de Israel, os 10 mandamentos. Lembre-se que a lei foi dada para que eles pudessem entrar na terra prometida e eles terem os estatutos. Vocês não podem fazer isso, isso são 10 mandamentos. 5 falam acerca do ser de Deus e os outros 5 falam do convívio das pessoas entre si. Não roubar, não matar, não desejar a mulher do próximo, enfim, todos aqueles mandamentos que a gente já sabe, o decálogo inteiro. Estamos careca, eu literalmente de saber. Então, ele vai dizer assim, não pequeis. Por quê? Porque não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, Paulo não está permitindo você ficar com raiva durante o dia inteiro. Ele está exortando para ti não armazenar essa raiva, pois por conta desta raiva armazenada, pode ter uma amargura. E a amargura é a raiz do problema todo. Se a gente não sabe lidar com a raiva, e a raiva sendo uma raiva justa por algo justo, isso pode se tornar uma amargura. E quantas das vezes a gente vê pessoas amarguradas? Tem um amargor dentro de si, porque elas têm raiva acumulada de alguma coisa. E Paulo está dizendo, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ele está dizendo assim, não carreguem isso por dias e dias e dias. Se irou, é justa a ira, não peque, não se deixe o sol se pôr sobre a sua raiva. Como faz isso? Ignora o que aconteceu de errado, não trata o que aconteceu de errado, perdoa se for necessário, seja perdoado e bola para frente. Por quê? Porque nós somos membros uns dos outros. O que acontece na maioria das vezes? Os incrédulos são assim. Eu tenho casos na minha família, pessoas que não sabem perdoar. Carrego a vida inteira. Eu tenho mágoa disso, eu nunca vou perdoar. Isso aqui jamais eu vou perdoar. Fez para mim. Isso aqui fui eu que senti na minha pele. Eu que senti esse erro na minha pele, eu não vou perdoar jamais. Está fazendo mal para ela mesma, está com o coração amargurado, não liberou perdão, está pecando todo dia com aquele coração duro,
de pedra. E é isso que Paulo está ensinando para a igreja. Irem, não pequem e não deixem o sol sobrepor sobre a vossa ira. Ou seja, não carreguem isso durante dias. É isso que Paulo está dizendo. Note, é para deixar a mentira, para irar e não se pecar. Porque ele não está dizendo não irai-vos, ele está dizendo irai-vos e não pequeis. Não há uma proibição aqui para não se irar. Está dizendo para não pecar. E aí ele vai dizer depois o quê? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Perdoe, deixe quieto, bola para frente. Não fica remoendo, porque um coração amargurado é a pior coisa que existe. Ok? Vamos para o verso 27. Por que a gente não pode mentir? Por que a gente não pode a gente pode irar, mas não pecar? E por que não pode se pôr o sol sobre a nossa ira? Verso 27. Explica aí, Paulo. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Se a gente fala mentira, se a gente está se irando e pecando e deixando o sol, deixando isso por dias e dias sem tratar disso, o que acontece? Nós damos lugar ao diabo. Nós damos lugar ao diabo. Note que é uma sequência de ensinamento que Paulo dá, que é muito simples da gente entender. É muito fácil da gente entender. Não pode mentir, a gente pode se irar e não pecar. A gente não pode carregar essa ira por dias e dias. Por quê? Porque senão nós vamos dar lugar ao diabo. Por que tu acha que ele diz aqui não deis lugar ao diabo? Por causa do verso 26 e do verso 25. Não deis lugar ao diabo. O diabo, ele adora. Se tem uma coisa que ele gosta, e ele é muito sagaz nisso, ele é muito inteligente nisso, ele fica esperando o momento certo. Ele fica ali que nem um gatinho. Já viu um gatinho quando vai pular no passarinho? Ele se abaixa, fica ali, fica fixo naquilo ali. É assim o diabo no crente. Ele fica fixo. Eu não posso pegar ele é de Deus, ele é de Cristo. Ele foi selado com o Espírito Santo, mas eu posso dar uma chacoalhadinha nele quando ele errar. Vamos lá. Ficou parado olhando, pecou, se irou. O diabo já fica com os olhinhos assim, opa! Vem cá, bonitão, que é tu. Vou dar uma chacoalhada nesse crentelho agora. E aí o que ele vai fazer? Ele fica espreitando as pessoas que ficam zangadas, amarguradas, carregando isso daí por dias, para tirar proveito da situação. E muitas das vezes, o proveito da situação é para prejudicar pessoas ao redor, e não somente aquela pessoa que está naquele momento de raiva excessiva e amargor durante dias. Não é. Uma tática do diabo não é destruir a igreja de fora para dentro, embora ele faça isso. É de dentro para fora, meus amigos. É de dentro para fora. Ele quer que os irmãos vivam em desunião. Eles querem que brigue. Eles querem que sinta ira, raiva. Ele fica torcendo, ele fica assim com os dedinhos, tomara que faça, tomara que faça. Ele deve ficar assim. E os crentes, ao invés de ser sagaz e inteligente, e ler principalmente a Escritura, o que os crentes fazem? Não fazem nada disso. É a coisa que eu mais dou risada, e eu sei que às vezes é até errado, é quando o crente se acha espiritual. Porque eu oro, jejuo, porque eu faço e aconteço, mas está sempre irado, sempre zangado, sempre procurando briga, está sempre com problema na igreja. Eu fico olhando, mas meu Deus, onde é que tu vive, criatura? Vem cá. Não deis lugar ao diabo. Não deis. Dá lugar para o diabo para te ver o que ele vai fazer contigo, meu filho. Dá lugar para te ver o que acontece. Por isso nós não podemos pecar, nós não podemos viver com o coração amargo, carregando isso por dias e falar a verdade. Por isso que nós temos que falar a verdade. Nós somos membros um com o outro. A gente não pode dar lugar ao diabo. Dito isso, verso 28, aqui Paulo, a partir do verso 28, ele vai começar a fazer comparativos dos crentes, como os crentes devem se portar, e como os crentes se portavam talvez antes das suas conversões. E olha o que ele vai dizer no verso 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Opa! Aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, mudança de atitude. O crente ele tem uma mudança de atitude. Relembrando, não pode mentir. Pode se irar, mas não pode pecar. E não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. E aquele que furtava, não furte mais. Veja os tópicos que Paulo está tratando. Se desse para a gente só marcar as palavrinhas aqui, deixando a mentira, a gente ia marcar ela, falando a verdade com o seu próximo, sobre os membros, a gente ia marcar toda a Bíblia. Principalmente todos os escritos de Paulo, ia estar tudo marcado. Marcar uma coisa importante na Bíblia. Peraí, deixa eu riscar toda ela. Vai ficar toda ela dentro.
de canetão, aquele verde limão bonito, aquela cor chamativa. Aquele que furtava, não furte mais. Mudança de atitude. Quando a gente fala em furtar, em roubar, ele inclui toda a sorte de desonestidade, que visa tirar do outro aquilo que não lhe pertence. Quando a gente furta, quando a gente rouba, enfim, a gente está tentando tirar primeiro vantagem e a gente está tentando se apossar de algo que não é nosso e trazer isso para a gente. Por isso que aquele que furtava, não furte mais. Não é teu, Deus não te deu, por que tu vai pegar? É teu ou não é teu? Não, não é meu, então não é do outro. Deixa quieto. Nós sempre achamos que o campo do vizinho é mais verde. O gramado dele é melhor para jogar uma bola. O tapete tá mais bonitinho, deixa eu ir lá jogar. Não, não pode ser assim. Aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, a gente visa tirar do outro aquilo que não nos pertence. Seja peso, medida, salário, trabalho, impostos, tudo que não é nosso, nós não podemos ficar. Tudo que não é nosso, não podemos ficar. Isso aqui também inclui na mentira lá que Paulo está falando no verso 25. É teu? Ah, é meu. Tem certeza? Absoluta. Não quer trocar? Quer ajuda dos universitários? Quer ajuda do apóstolo Paulo aqui? Não. Então nós devemos sim abandonar isso. Aquele que furtava, não furte mais. Judas. Conhece Judas? É. Em João 12,6. João 12,6. A gente se lembra bem dessa historinha. Jesus é ungido por Maria em Betânia, né? Isso naquela questão do banquete da Páscoa, né? Mas Judas, a gente pode ler até do verso 4, João 12, do 4 ali, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que estava nela e se lançava. Olha a atitude de Judas. Judas aqui está mentindo. Note, Judas está mentindo. Ele diz assim, ó: por que não vendeu esse perfume por 300 denários e deu aos pobres? A cabeça de Judas, ele pensava fazer isso mesmo? Ele até poderia querer vender o bálsamo, o perfume que foi lavado os pés do Salvador. Ele até poderia querer fazer isso. Mas note que ele ia pegar o valor dali. Ou seja, se ele vendeu por 300, não ia ter mais. Ele ia vender por muito mais do que 300 para pegar e deixar só os 300 ali e usurpar o resto do que ele vendeu. Provavelmente ele ia querer vender, vamos ver, por uns 600 denários. Uns 400 denários ficar com 100 para ele. Jesus, olha o que diz a Escritura. Olha o que diz a Escritura. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era o quê? Ladrão. Aquele que roubava, não roube mais. Nós vemos primeiro princípio, Judas aqui aplicando uma mentirinha muito sutil. Ele até poderia querer vender, mas ia vender por um valor a mais do que os 300, para deixar os 300 ali e pegar o restinho para ele. Segunda coisa que nós vemos aqui, porque ele era ladrão, tendo a bolsa, tirava o que se lançava nela. O crente não pode fazer isso que Judas fez. O crente não pode ser um Judas da vida. O crente ele tem que ser novo, tem que andar em novidade de vida. Ele tem que abandonar as coisas velhas, porque tudo se passaram, isso que tudo se fez novo na vida dele. Então, aquele que furtava, não furte mais. Não roube. Então, Judas, ele não estava preocupado com os pobres. Ele estava preocupado com o bolso dele. Ele estava preocupado com a riqueza material dele. Não é à toa que ele vende Jesus por 30 moedas. Ele era ganancioso, olhudo.
queria dinheiro. Ele se frustra com o Messias que não veio para reinar naquele momento, ele veio para cumprir a salvação, para se entregar na cruz do Calvário. Ele se frustra com aquilo. Eu vou vender esse rapaz, porque na hora que ele vê a coisa apertada, ele vai ser o grande libertador que nós estamos esperando. Mas a primeira vinda de Cristo não. Ele veio como uma ovelha. A segunda vinda dele, sim, ele virá como um leão. E ele vai rugir. E os Judas da vida padecerão. Ok? Segunda parte do versículo diz: trabalhe com suas mãos e para acudir o necessitado. Aqui que começa a ficar bonita a coisa. Trabalhe com suas mãos, ou seja, não seja vagabundo, Paulo, em outras palavras. Trabalhe, meu filho. Trabalhe. Trabalho não é maldição, não é castigo, embora às vezes a gente fica, né, com a paciência esgotada do trabalho. Eu sou um que facilmente me estresso. Mas trabalho. Desde os meus 18 anos já trabalho. Tem um pessoalzinho que tem quase 30, nunca trabalhou na vida e acha que sabe de alguma coisa. Sabe nada, inocente. A trabalhar para quê? Para se sustentar. E tem outra coisa. Para acudir o necessitado. 2 princípios. Não seja vagabundo e ajude os outros. Trazendo para uma linguagem bem fácil, de uma compreensão bem fácil, bem nítida. Trabalhe para se sustentar e não seja vagabundo e acuda ao necessitado. É isso que Paulo está dizendo no verso 28. Aqui nós temos 2 princípios já estabelecidos. Tá? Primeiro, trabalho, que foi lá no Jardim do Éden. Gênesis 2:15. Vamos lá para Gênesis 2:15. Quem acha que o trabalho é maldição? Não. O trabalho nunca foi maldição. A maldição foi ser dificultado o trabalho e o sustento do homem. Mas o trabalho sempre existiu. Deus criou o homem para ele trabalhar, não para ele ser vagabundo sentado em casa esperando que as coisas caem do céu. Ok? Gênesis 2:15. Olha o que o texto diz. Tomou, pois, quem o Senhor? O homem. E disse o que é ele? E o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. O homem tinha um trabalho específico antes da queda. Cuidar e cultivar o jardim do Éden. Esse era o trabalho do homem. No seu nascimento, ele tinha uma função específica, um trabalho a ser cumprido e exercido, porque é a ordem do Criador. E Deus colocou ele para quê? Para cultivar e guardar o jardim. Foi para isso. Deus não criou o homem para ser vagabundo. Antes do pecado, o homem já tinha um trabalho pré-determinado por Deus. Não vai ser depois do pecado que ele vai ficar sentado em casa esperando que caia as coisas do céu. Não roube, trabalhe com suas mãos. Não roube e trabalhe com suas mãos. Não existe cristão que não goste ou que não deva. Gostar pode não gostar, mas que deva ficar em casa sentado. Não pode. O cristão não pode ficar sentado em casa, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Trabalhe na igreja, trabalhe fazendo, enfim, inúmeras coisas, mas ficar sentadinho dentro de casa esperando, vai cair do céu? Não. Não e não. O homem foi feito com um propósito, para glorificar a Deus. E trabalho glorifica a Deus. Uma das frases que eu ouvi logo no início da minha vida, da minha caminhada como um trabalhador, por assim dizendo, foi: o trabalho dignifica o homem, e isto é verdade. Talvez seja o único ditado popular por aí que nos ajude. O trabalho dignifica o homem. Foi assim comigo. Eu com 18 anos descobri que ia ser pai. O que eu tinha que fazer? Abandonar a minha vida de futebol e descobri o quê? Meu filho, agora tu é pai de família, tu tem que trabalhar. Comigo foi assim. Eu posso dizer que até os meus 18 anos eu fui um não trabalhador. Quando eu descobri que ia ser pai, o que aconteceu comigo? Trabalhe, meu filho. Meu pai, seu Vandir Cabreira, disse para mim assim, ó: não vou te sustentar, trabalho. O que eu tinha que fazer? Trabalhar. Aprendi como? Da forma mais difícil, porque eu era burro. Eu não tinha ninguém para ler o versículo 28 do capítulo 4 de Efésios para mim, até porque eu era incrédulo mesmo naquela época, para me dizer assim, ó: trabalhe com suas mãos. Se falasse para mim também naquela época, eu olhava para ele e dizer assim: não vou, o que tu vai fazer? Vou fazer. Me leva daqui para me trabalhar. Eu era brigão mesmo. Arranca eu daqui se tu consegue. Todo baixinho é invocado, eu não sou diferente. Trabalhe com suas mãos. Trabalhe.
Para quê? Para acudir o necessitado. Segundo princípio, ajudar ao necessitado, seja ele da igreja ou fora da igreja. Muitas das vezes a igreja erra, porque não atende os de dentro e atende os de fora. E às vezes erra porque atende os de dentro e não atende os de fora. Estamos equivocados. É muito difícil uma igreja que ajude os seus necessitados e os necessitados lá de fora. Glória a Deus fosse todos assim. Muitas das vezes nós olhamos para dentro da igreja, tem um irmão que passa necessidade, aí tu ignora o irmão que está com necessidade e vai ajudar um mendigo na rua. Meu amado, o mendigo é mais necessitado que esse aqui. Não, ajuda os dois. Ah, mas eu tenho pouco, dá 5 pila para cada um. Se tu tem 10, dá 5 pila para esse, 5 pila para esse, meu amado. Não adianta ajudar só os de dentro, ignorar os de fora, e não adianta ajudar os de fora e ignorar os de dentro. Acuda ao necessitado, seja qual for o necessitado. O nosso próximo não é só o que está na igreja. É o que está fora também. O próximo é o de proximidade mesmo, literalmente. E às vezes nós o quê? Nós ajudamos lá de fora para parecer caridosos e piedosos. Para aí que eu vou ajudar o mendigo, que eu vou dar dinheiro para ele. Esquece do irmãozinho que está todo dia na igreja, todo culto, passando necessidade e fome. É inadmissível isso. É inadmissível isso. Quisera eu ter condições e ter uma igreja gigantesca que nem existem por aí, com bastante membro, para que a gente pudesse ajudar os daqui e os daqui ajudar os de lá também. Talvez isso se cumpra, talvez não se cumpra, não sei qual é o plano de Deus. Mas enfim, esse é o correto. Trabalhe e acuda o necessitado. Ou seja, não seja vagabundo e ajude os outros, meu filho. Abandone essas coisas erradas aí. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Modo de falar. Modo de falar. Não minta. Mentir é uma forma de falar coisa torpe e agir de uma forma torpe. E aqui Paulo vai dizer, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe do grego, ela vem do grego do sapros, que significa uma palavra empregada para árvore com fruto podre ou um peixe que está podre. Isso é a palavra torpe que sai da boca das pessoas. E nós não podemos fazer isso. A palavra torpe é isso. Muitas das vezes é até imperceptível isso que a gente faz. A gente se esquece e fala, né? Mas não pode. Não pode. É o tipo de palavra que nos prejudica a nós e aos ouvintes. Lembra que Jesus disse que não é o que entra na boca do homem que o contamina, mas sim o que sai? Lembra disso? Esse é o princípio. Não saia da vossa boca nenhuma palavra. Pode entrar por aqui, você ouvir, de lá de fora ouvir, mas você não pode ouvir aqui, descer aqui e depois passar de volta. Não, isso aí não. Não saia. Mandamento. O mandamento é Paulo aqui. Não saia. Inspirado pelo Espírito de Deus, tá? Não sai. Depois ele vai dizer, unicamente o que for boa para edificação. Ou seja, o crente não pode dizer besteira, palavras ruins, coisas ruins, palavras, abre aspas, que amaldiçoem. Não estou falando de você lançar uma maldição sobre uma pessoa, não é isso. Estou falando palavras ruins, podres, tá? Mas da sua boca sai unicamente o que for boa para edificação. O que é bom para edificação? Palavra de Deus. Paulo está falando para a igreja. Paulo está olhando para isso, quer dizer, não saia da vossa boca a palavra torpe, somente palavra para edificação. Por quê? Porque nós convivemos juntos, nós somos membros de um único corpo e nós não podemos andar em mentira e falar a verdade. Nós precisamos falar a verdade. Ignorar a mentira, fazer o que é verdade. Note os princípios que Paulo está aplicando desde o início aqui do verso 25. Palavras para edificação. Devemos edificar com as nossas palavras. Não devemos trazer morte espiritual, nem dar mau testemunho, pois salvos devem agir como tais. Como tais salvos. Mateus, capítulo 12. Mateus 12. Versículo 33 e 37. Jesus vai estar falando sobre a árvore e os frutos.
Olha o que ele vai dizer no verso 33 de Mateus 12. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo vocês maus? Olha o que Jesus diz, raça de víboras, como podeis falar coisas boas você sendo mau? Ou seja, se tu é mau, como é que tu vai falar coisa boa, meu amado? Porque a boca fala do que está o quê? Cheio o coração. O homem tira bom tesouro e boas coisas. O homem tira do seu tesouro bom, coisas boas, mas o homem mau, do seu tesouro que é mau, tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que profereis aos homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Jesus está fazendo um comparativo. Aquele que é bom fala coisa boa, do seu tesouro tira coisa boa, aquele que é mau, tira do seu tesouro que é mau coisas más. É isso que Jesus está falando aqui. E Jesus fala assim, ó, porque pelas tuas palavras tu serás justificado. Tu não é salvo pelo teu falar, tu é salvo pela fé. E a fé é o quê? Confessar a Jesus Cristo como Senhor. Se a tua boca confessar que Jesus Cristo é Senhor, tu vai ser o quê? Salvo. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus não está ensinando uma salvação pelas palavras. Mas está falando que as palavras de um salvo mostram a sua salvação. As palavras. É por isso que no dia do juízo, muitos serão justificados pelas suas palavras e outros serão condenados pelas suas palavras. Por isso não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, somente a boa para edificação. Jesus ensinou isso, Paulo ensina isso. Prossigamos. Verso 30. Por que o crente tem que mudar de vida, meus amados? Por que o crente não pode andar que nem um incrédulo? Por quê? Leiamos. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aqui está a explicação do verso 25 até o verso 29, o porquê o crente não pode fazer certas coisas e deve se afastar de certas práticas, que são as práticas dos incrédulos, dos gentios, aqueles que não temem a Deus. Por quê? Não entristeçais o Espírito Santo. Se a gente mentir, se a gente pecar, se o sol sobrepor sobre a nossa ira, se nós demos lugar ao diabo, se nós roubamos, se nós não trabalhamos, nós não acudimos o necessitado, se nós falamos palavras torpes e não falamos palavras de edificação, nós estamos seguindo a Deus. Se nós estamos fazendo tudo ao contrário do que Paulo está ensinando, nós estamos entristecendo a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito. Note que se a gente falar, fizer tudo errado, tudo que Paulo está dizendo que não é para fazer, nós vamos entristecer o Espírito Santo. Isso faz sentido quando a gente lê Efésios 1, um pouquinho mais para trás, a gente lê o verso 13 e 14. Note porque nós podemos entristecer o Espírito Santo. Mas agora em Cristo vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, está falando de judeus e gentios, fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse um em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo por intermédio da cruz, destruindo ela a inimizade. Nós somos colocados e enxertados no corpo de Cristo. Não há judeus, não há gentios, há igreja. E a igreja não pode entristecer o Espírito Santo. A igreja tem que falar a verdade. A igreja não pode mentir. A igreja não pode pecar. A igreja não pode dar lugar ao diabo. A igreja não pode furtar. A igreja tem que trabalhar. A igreja tem que acudir o necessitado. A igreja não pode falar palavras torpes. A igreja só pode falar aquilo que for unicamente boa para edificação, porque senão nós entristecemos o Espírito Santo, ao qual nós fomos selados para o dia da redenção. Isso não quer dizer que se você fizer isso, você é excluído da igreja. Existem duas opções. Ou você está entristecendo o Espírito Santo quando faz isso, ou você nunca foi selado com o Espírito Santo. A pergunta que nós temos que fazer nesse momento é:
é onde nós estamos. Nós estamos na igreja, estamos cometendo coisas que entristecem o Espírito Santo, nós nunca fizemos parte da igreja. Nós somos um joio muito bem camuflado na igreja. É aqui que o bicho pega. Quando a gente faz uma autoanálise e vê: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Existe o dia da nossa redenção desse corpo mortal, do corpo corruptível, onde nós seremos transformados, ou nós seremos arrebatados, nós seremos, se nós estivermos mortos, ressuscitados para encontrar com o nosso Senhor nos ares. Esse dia é o dia dos selados com o Espírito Santo. E o que é que nós estamos fazendo na nossa vida? Nós estamos entristecendo o Espírito ou vivendo pelo Espírito? Essa é a pergunta que deve ser feita. Não entristeçam o Espírito fazendo coisas erradas. Isso serve para mim, isso serve para cada um que está aqui, para cada um que está ouvindo isso agora. Não entristeça o Espírito. Ele se entristece. Ele é um ser pessoal. Ele tem sentimentos. Ele não é somente uma força, um poder que muitos acham. Existem muitas igrejas hoje que acham que o Espírito Santo é só um poder. É só um arrepio, uma dor, um arrepio na coluna, um arrepio no braço, um sentimento. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é tão pessoa quanto Deus o Pai e Deus o Filho. Ele é uma pessoa que nos acompanha, está selado no nosso interior e não nos abandona. Verso 31. Longe de vós toda amargura, cólera e ira, e gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Lembra que eu falei logo no início sobre a amargura? Paulo aqui está falando. Longe de vós amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e malícia. 6 características comuns de todo homem que não conhece a Cristo, um homem natural entregue toda sorte de delitos e pecados. Isso deve ser exterminado da minha vida, da sua vida e de você que está vendo e ouvindo. Deve ser exterminado. O cristão não deve viver assim. O cristão ele foi iluminado. Isso está lá no verso 18 do capítulo 4. Paulo vai dizer o seguinte, que os gentios eles são obscurecidos de entendimentos à lei da vida de Deus por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. Isso são os incrédulos, o crente não. O crente ele é iluminado. Ele está em Cristo. Ele é a nova criatura. Ele tem o Espírito Santo. Então ele é iluminado. Como ele vai ser iluminado? Tendo uma vida piedosa, orando, lendo a Escritura. Tudo bem? Agora não, amigo. Agora não. Obrigado. Deus abençoe. A partir disso, o crente, ele deve andar em novidade de vida. Ele não pode andar obscurecido. Ele não pode andar com amargura, com cólera, com ira, gritaria, blasfêmia e sendo malicioso. Isso não pode fazer parte da minha vida. Isso não pode fazer parte da sua vida. Não pode fazer parte da vida de você que está vendo e ouvindo. Ok? Vamos para o verso 32. O último verso de hoje, do capítulo 4. Por que o crente não pode? Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Por que o crente não pode fazer tudo isso? Porque o crente ele é um espelho que reflete a salvação do nosso Salvador e que nós devemos andar em santidade. É por isso que o título da mensagem é o espelho que reflete a salvação. O crente olha para um espelho. O espelho é Cristo. O crente olha para aquele espelho e a imagem dele reflete a cruz ou a de um homem caído morto em delitos e pecados. Porque se reflete a cruz, nós temos que ser benignos, compassivos, perdoando uns aos outros. Porque Deus, em Cristo, nos perdoou. E aqui está o grande triunfo e o grande clímax de tudo o que Paulo fala no capítulo 4. Todas as exortações do capítulo 4 culminam aqui no verso 32. Porque ele diz: sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, nos perdoou. Nós temos 3 características do crente. Bondade, tá?
porque Deus é bom. Compaixão, porque Deus é compaixão. E perdão, porque Deus nos perdoa. Note que as 3 características do crente, elas são características do Criador. Note isso. São 3 características de Deus. Deus é benigno, compassivo e perdoa. O crente deve ter essas 3 qualidades. Ah, mas eu não tenho que ter um pouquinho de cada um disso aqui. Não estou dizendo que tu tem que ser literalmente isso aqui e ser um robozinho, ser totalmente bonzinho, nunca se irá ser compassivo, ou seja, se compadecer dos outros. Tu vai ter algumas características maiores que as outras. Isso é fato, é do ser humano, é característico. Mesmo dos crentes. Tem uns que são mais benignos, outros são mais compassivos, outros perdoam mais. Mas tu tem que ter as características do Criador, senão tu não é do Criador. A aplicação dessas características, tá? Deve estar ligada ao que Deus nos proporcionou em Cristo. Deus nos proporcionou em Cristo benignidade, ser compassivo conosco e nos perdoando. Ok? Pois Deus foi bondoso, pois todos pecaram, carece da glória de Deus. Deus teve compaixão em dar em seu Filho, ou seja, o justo, pelos injustos que somos nós. E a partir disso, mediante o sangue do Cristo, nós temos perdão dos nossos pecados. Então, desse texto, do verso 25 até o verso 32, eu tirei 3 aplicações. Eu não quis trazer as aplicações em meio ao sermão, para deixar as aplicações por último, para a gente ficar familiarizado com o capítulo 4 e decorar bem o que diz o capítulo 4 e aplicar o capítulo 4. Primeira aplicação, tá? Falando a verdade, provamos ser crentes. Isso é evidenciado por sermos verdadeiros crentes no corpo de Cristo. Ou seja, falando a verdade, a gente prova que está no corpo. Falando mentira, a gente prova que está do outro lado, junto com os incrédulos. Isso está lá no verso 25, 26 e 27, onde existem características que é deixando a mentira, irai-vos e não pequeis. Não pequeis, depois ele diz não deis lugar ao diabo. Então isso daqui está tudo incumbido com a fala verdadeira. Sendo verdadeiro, você não dá lugar ao diabo, você não peca, você não está deixando o sol dormir sobre a sua ira, você não está carregando essa ira durante dias, você tem que falar a verdade e ser verdadeiro, muito mais do que falar a verdade, ser um cristão verdadeiro. Ok? Segunda aplicação, trabalhe. Segunda aplicação, trabalhe. Meus amigos socialistas vão ficar bravos comigo, mas trabalhe. Não dá para viver pegando o governo só. A gente tem que ter um pouquinho de dignidade. Trabalhe. Por quê? Porque tu precisa te sustentar e tu ajudar o próximo. É simples. Lembre-se que também trabalho é dar um bom exemplo. Eu fico imaginando pessoas que não trabalham ensinando Efésios capítulo 4, verso 28. Imagine você que é um pastor que não faz nada da vida, fica só sentado em casa e vai pregar Efésios 4, 28. Que moral tu vai ter para falar para a igreja? Que moral? O que tu faz da tua vida? Não faço nada, sou pastor. Não que pastorear seja algo fácil, toma bastante tempo. Mas existem, infelizmente, pessoas que dão mau testemunho, principalmente certos pastores, que eles não fazem nada da vida. Eles não pastoreiam, eles acham que pastorear é só pregar um sermão no domingo, não acompanham a igreja, não acompanham os irmãos e ficam o dia inteiro de boa em casa. De chinelex, ouvindo louvor, achando que está agradando a Deus. Não, nós temos que trabalhar. E o trabalho, muitas vezes, não é só o trabalho secular. O trabalho é aqui dentro da igreja, fora lá, trazendo pessoas para cá. Trabalhe. Trabalhe. Não fique sentadinho de chinelinho em casa. Vão para a rua, vão trabalhar, vão fazer. Que Deus não chamou ninguém para ser vagabundo. Lembre-se no Jardim do Éden, Gênesis 2,15. O homem foi feito para cultivar e para cuidar do jardim. Nós precisamos cultivar e cuidar dos nossos jardins. Seja aqui na igreja ou lá fora num trabalho secular. Terceira aplicação e última aplicação. Palavras ruins podem entristecer o Espírito Santo e atitudes ruins podem entristecer o Espírito Santo. Por isso nós devemos cuidar dessa área e nos lembrar das características de Deus para conosco. Nós precisamos. Nós podemos entristecer o Espírito Santo. Nós não podemos extinguir, arrancar o Espírito Santo de nós, que nem alguns segmentos soteriológicos ensinam. Que quando o crente peca, o Espírito Santo sai do crente. Não, o Espírito Santo está lá, meu amado, está lá, ele está lá entristecido.
Ele vai te dar uma chacoalhadinha logo depois do teu pecado para te tocar na consciência e dizer assim, te arrepende do que tu fez de errado. Foi selado com o Espírito Santo. Esse selo não é um selo de uma carta que tu vai arrancar. Não, esse é o selo de Deus, meu amado. A não sei que o selo de Deus tu seja mais potente que o selo de Deus. Então nós podemos entristecer o Espírito Santo a partir das nossas palavras e das nossas atitudes. Nós devemos cuidar disso e nos lembrar das características de Deus. Quais são as características de Deus? Ele é benigno, compassivo e perdoa os nossos pecados. Por isso nós devemos aplicar essas 3 coisas uns para com os outros. Amém? Pai Santo, muito obrigado por mais um domingo, mais uma vez, Pai, expondo a Tua Escritura, Pai, e que isto seja para a Tua glória, Pai. Agora, Pai, nós pedimos que nós, cada um que está aqui, cada um que está vendo hoje essa mensagem, Pai, possa não somente ver, ouvir, mas aplicar. Este é o sentido, Pai. De nada adianta, Pai, nós falarmos e não aplicarmos. Queremos a aplicação e esta aplicação, Pai, venha pelo agir do Teu Espírito Santo e nós nos capacitamos para que nós venhamos andar em verdade de vida, em novidade de vida e andando nos Teus caminhos, Pai. Por isso ajuda-nos, sabemos que somos falhos e limitados e necessitamos a cada dia do Senhor nos ajudando. Nos auxilie, nos leve, nos molde, nos faça chegar no estatuto que Tu queres na nossa vida, Pai. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual seja toda a honra e glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém.